Olá, está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e você vai conhecer a história de Alexandre Ostrowiec, CEO da Multilaser e criador do Ranking dos Políticos, uma ferramenta muito importante, principalmente em ano de eleições, uma ferramenta que pode ajudar todos nós a escolher melhor os nossos candidatos. Alexandre, muitíssimo obrigado pela participação neste programa. Eu quero começar contando um pouquinho, sempre é assim nesse formato perfil, contando um pouquinho da sua história. Eu sei que seu pai era um judeu polonês, que veio para o Brasil. Em que época ele veio? Começar então pela chegada do seu pai ao Brasil. Quando que ele veio para o Brasil e por que veio ao Brasil? Legal, Lacombe. A satisfação é toda minha de estar aqui participando. A minha família é de judeus poloneses que viviam lá há muitos séculos, as famílias. Porém, na Segunda Guerra Mundial, meus avós foram presos e levados para campo de concentração nazista. Então, eles passaram 6 anos em trabalho escravo. Praticamente toda a minha família foi assassinada, meus avós sobreviveram. E aí, como imigrantes, sem um centavo no bolso, sem falar o idioma, queriam sair da Europa, fugir daquele racismo, daquele ambiente de guerra. E acharam no Brasil um país acolhedor, um país quente em todos os sentidos, pegaram um navio e vieram aqui desembarcando no Porto de Santos, cheios de esperanças, de sonhos e com valores bem bacanas no coração. Acho que a comunidade judaica tem isso muito forte, da importância do estudo, a importância de trabalhar duro, a importância de poupar e aí construir um futuro para a família. E como é que se deu? Porque nós temos, inclusive, histórias parecidas. Né? Meu avô era um judeu alemão que veio em 1934 para o Brasil, também fugindo do nazismo. Chegou um pouco antes até, né, da guerra. Seu pai veio em que época? Com os pais dele, né? Os Sim, dois vieram também. Conseguiram escapar e vieram. Acho que tiveram sorte até porque 33 Hitler sobe ao poder, Sim. Então 34 poder judeus total alemãos, já, né? poder total, e os judeus alemães, muitos começaram a perceber o que ia acontecer e foram embora. Como meus avós vieram da Polônia, que era o país vizinho e não estava diretamente no domínio nazista, eles ficaram lá na Polônia até que começou a guerra em 1939. Então, quando eles realmente ficaram debaixo do domínio nazista, a Polônia estava toda ocupada e já não podia sair mais da Europa. E quando chegaram ao Brasil, seus avós, seu pai, né, o que eles costumavam fazer na Polônia? Qual era a ocupação dos seus avós, do seu avô paterno e de que maneira caminhou a vida dele profissional aqui no Brasil? Depois de trabalhar em alguns empregos, meu avô acabou seguindo uma tradição de família que era o comércio. Meus bisavós eram pequenos comerciantes, tinha uma pequena quitanda lá na Polônia, vendia um pouco tecidos também. Então começou um comércio, mais à frente meu avô começou a mexer com turismo, então passagens turísticas ele comprava e vendia. E aí com muito custo, apostando no estudo da família, conseguiram colocar o meu pai no Mackenzie para fazer engenharia. Então, meu pai foi o primeiro membro da família Ostrowiec a ter um diploma universitário. Grande orgulho para todo mundo. E aí o teu pai foi quem criou a Multilaser. Em que ano foi isso? Meu pai, em 87, começou a trazer para o Brasil a tecnologia de reciclagem de cartucho. Você tinha um cartuchinho de impressora. Exatamente. Quando meu pai começou a importar cartuchos de copiadora. E aí era muito caro o cartucho, porque ele vendia uma copiadora na época a $300, só que o cartucho custava quase o preço da copiadora. Então muita gente reclamava, acho que muita gente aqui que acompanha reclama disso, sabe o preço dos cartuchos. E aí ele descobriu que nos Estados Unidos tinha uma pequena empresa no norte dos Estados Unidos, lá no meio da neve, que tinha criado a tecnologia de reciclagem. Então foi aos Estados Unidos, na cidade de Walla Walla, aprendeu a fazer a reciclagem lá. Inclusive ele ligou para os caras, alô, aqui é do Brasil, eu queria aprender a fazer reciclagem. E os americanos, Brasil, onde é isso? Bom, você vier até aqui, eu te ensino. Walla, então. Walla Walla, aí na fronteira com o Canadá, lá debaixo da neve, e pegou um avião, foi para lá e apareceu lá, aprendeu a fazer. Então trouxe para a América Latina a tecnologia de reciclagem. E aí durante os primeiros 16 anos, mais ou menos, de 87 até 2003, o meu pai, o negócio da empresa era reciclagem de cartuchos. E aí como é que foi caminhando a empresa para esse crescimento que ela depois conquistou? De que maneira ela aumentou esse portfólio, aumentou os seus produtos, começou a fabricar? Porque em algum momento ela deixa de ser uma importadora simplesmente. Aí não sei se já foi com você no comando ou se ainda com o seu pai. Exatamente. Até 2003 a empresa fazia praticamente só cartuchos. E eu entrei em 2001, eu estava trabalhando em multinacionais, mas aí resolvi trabalhar com meu pai na Multilaser e comecei a pegar um pouco a rédea do negócio. Quando chegou 2003, o meu pai resolveu fazer um mergulho de correnteza na Costa Rica. Ele gostava muito de mar, de barco, mergulho, e aí ele mergulhou num lugar que era bastante perigoso, tinha correntezas fortes e ele desapareceu no mar.
Sumiu, ninguém nunca mais teve Que nenhum idade você sinal. tinha? Eu tinha 24 anos. Eu tinha 24 para 25. E aí, meu pai desapareceu no mar e aí eu tive que assumir às pressas, né, forçadamente assumir a companhia. Naquela época era uma empresa 99% cartucho. E aí, mais à frente, após assumir a companhia, trouxe o Renato Feder como sócio, comecei a montar uma equipe nova e aí a gente começou a trazer da China produtos de informática. E diversificar a empresa, a Multilaser começou a ser uma grande importadora de acessórios de computador, de webcam, CD, DVD, virgem, hoje em dia quase não se usa mais isso, disquete também, várias relíquias aí do passado, a gente trouxe câmera digital, tocador de MP3, então começou a diversificar mesmo e ampliar o portfólio. Mas qual era a sua formação? Assim, era um sonho seu ser alguém ligado ao meio empresarial, um empreendedor, um CEO, ou você foi empurrado para isso diante da morte prematura do seu pai? Não, eu sempre tive uma vontade de trabalhar com negócios, sempre me interessou, eu acabei fazendo GV na administração, trabalhei em 2 multinacionais, então para me preparar um pouco, para futuramente trabalhar talvez com meu pai ou em alguma outra empresa. Então sempre fui para esse lado. E aí quando deu 2001, acabei indo para a Multilaser mesmo e comecei a... Meu pai tinha uma vantagem que ele era muito aberto, ele me passava bastante coisa. Eu já vi muitas empresas em que o dono, o fundador, é muito centralizador. Muita gente, pode ser que alguém está nos acompanhando aí, está numa empresa familiar e tem esse problema de ter o pai que criou aquilo e centraliza, não passa o bastão. O meu pai era o contrário. Ele gostava muito de esportes, então de manhã ele ia fazer academia, na hora do almoço ele fazia tênis, à noite jogava vôlei, e a hora que viu que o filho tinha vontade, né, um filho que já tinha 22, 23 anos, ele foi me passando mais e mais coisas e falando, beleza, agora eu vou malhar, curtir a vida, meu filho que toque aí. Então acabou sendo muito bom, isso foi uma sorte, eu ter tido esse 1 ano e meio, 2 anos de experiência prática. Desculpa eu tocar nesse assunto, mas nossa história é muito parecida, como eu disse. Meu avô também, um judeu, alemão no caso, veio para o Brasil, também trabalhava com comércio, mais comércio exterior, e eu também perdi meu pai mais ou menos na cidade, um pouquinho antes de você, com 21 anos. Que tipo de inspiração, que tipo de imagem, que tipo de inspiração mesmo seu pai deixou para você como pessoa, como empresário, diante do que você, de repente, teve que tocar ali uma empresa como a Multilaser? Cara, meu pai era uma pessoa maravilhosa, ele era muito humilde, ele tratava todo mundo muito bem. Impressionante como ele era exatamente ele mesmo quando estava falando com a pessoa da faxina, pessoa que faz um trabalho importante, humilde lá do seu dia a dia, o presidente de uma grande multinacional, ele tratava todo mundo igual, tinha muita abertura. Um cara muito racional, engenheiro, muito numérico, voltado para evidências, então ele não deixava os sentimentos ofuscarem as decisões importantes da empresa. Ele pesava tudo com calma, tomava boas decisões. Eu tive um excelente role model, né? Uma excelente figura de referência, tanto no meu pai quanto nos meus avós. E como é que você transformou a empresa? Deu essa guinada na empresa? Vocês têm o quê hoje? Duas fábricas, né? Vocês têm 2 plantas, tem uma em Extrema, em Minas Gerais, e tem uma em Manaus, né? Sim. Então, quando que a empresa realmente começou a produzir? Né? E vocês têm um portfólio enorme, né? Quantos produtos vocês vendem? Hoje, a Multilaser de 2003 é incomparável com a Multilaser de hoje. Foi uma mistura de sorte, trabalho duro e uma excelente equipe. Acho que essas 3 coisas... e não tem um dia certo que foi a virada, sabe lá como, esse dia que aconteceu. Foi uma visão de que, olha, a gente quer crescer, quer ter um impacto positivo na economia brasileira, quer gerar emprego, quer crescer, quer ganhar dinheiro também, aumentar o faturamento. E aí importando produtos variados, lançando produto de informática, depois computadores, e aí começando a partir de 2007, 2008, nós começamos a produzir no Brasil, porque o Brasil tem uma política industrial voltada para a informática, então você tem alguns incentivos fiscais para produzir aqui, e a gente começou a crescer fabricando em Minas Gerais os produtos, em Extrema. Hoje a Multilaser tem 2 fábricas, uma em Manaus com cerca de 1.000 colaboradores, outra fábrica em Minas Gerais com 3.000 colaboradores, estamos caminhando aí para 5.000 pessoas no nosso time. Somos lá uma das 200 maiores companhias do Brasil em faturamento, com faturamento ano passado fechando na casa de 6 bilhões de reais. Fizemos IPO ano passado também, foi um movimento muito importante. Temos laboratório na China com 80 funcionários para fazer testes, homologações de produtos e hoje 6.000 itens no nosso portfólio, divididos em mais de 30 marcas próprias.
Que tipo de produtos vocês têm? Dá uma pincelada aí. Multilaser olha, tecnologia para todas as fases da vida. Então nós temos desde computadores, acessórios, pendrives, produtos para armazenagem, que são bem conhecidos. Temos outras marcas também, marca de caixa de som, marca de produto de esporte, bicicleta elétrica, drones, produtos para baby, como por exemplo extrator de leite, produtos de saúde, oxímetro. Infelizmente tivemos agora essa pandemia, né? Tido um boom de então, vendas de oxímetro. Muita demanda de oxímetro, de produtos para cuidar da saúde. Brinquedos, como já mencionei, nossa, um monte de coisa, produtos de papelaria, produtos para pet shop, que a gente comprou uma marca esse ano agora outro que mercado passou, que também não para de crescer. Pet shop. Então já tinha, por exemplo, produtos de brinquedo e baby, e o pet hoje em dia é o baby da nova geração, né? A pessoa que antes de ter neném quer ter um cachorrinho, um gatinho. Então nós lançamos também nossas marcas de pet shop e compramos uma empresa de pet. Então a Multilaser é múltipla, multimarcas para todas as fases da vida, produtos acessíveis para a massa do consumidor brasileiro. Pois é, qual é o nicho, assim? Quem é o público-alvo principal? É claro que a gente sempre sonha, né? Inclusive como jornalista, a gente sonha com o público universal, né? A gente não quer ficar ali muito nichado, muito só esse. Mas claro que existe sempre um público-alvo predominante aí, né? Sim, é um produto de massa. A Multilaser não tem pretensão de ser marca de luxo. A nossa visão, que norteia todo o planejamento da empresa, é uma ideia central muito importante. Nós acreditamos que a tecnologia ela faz a vida ser multimelhor, como a gente mesmo diz. Uma vida multimelhor turbinada pela tecnologia. Então, todas as fases da vida, nós queremos que o público brasileiro, a classe B, a classe C, a classe D, tenha acesso a produtos bons, baratos, acessíveis, que melhorem a vida deles. Então, por exemplo, que melhora a vida das pessoas. Eletroportáteis, estamos muito fortes, aspirador robô. Então, agora na pandemia, por exemplo, muita gente ficou trancada em casa, tinha home office, queria limpar a casa, e nós vendemos mais de 50 mil aspiradores robô por mês, para ajudar a automatizar as tarefas domésticas. Então, tecnologia melhorando a vida das pessoas. Esse é o nosso lema. Então, já que você falou em tecnologia, em relação à tecnologia, então vocês dependem do desenvolvimento de um produto que venha do exterior, quer dizer, o produto vem pronto, vocês passam só a fabricar aqui, ou vocês têm realmente uma preocupação de desenvolver os próprios produtos e tecnologias novas? Pode acontecer as duas coisas. Hoje, 70% das vendas da Multilaser são produtos fabricados pela gente. Então, computadores, as telas de televisor, os tablets, os pendrives, os celulares, smartphones, tudo é fabricado por nós. Temos alguns acessórios mais leves que são importados, que aí não justifica fabricar no Brasil. Para isso, quem desenvolve são as nossas áreas de engenharia. Temos a engenharia de produto, que foca mais no produto em si, engenharia de processos, que acompanha a linha de produção para automatizar, engenharia de qualidade, e temos uma engenharia na China também, que são os 80 engenheiros, para medir a qualidade dos componentes, para garantir que todos os componentes sejam de fornecedores A. Alexandre, para a gente começar a entrar no ranking dos políticos, que é uma criação sua, falar um pouco do seu livro que você acabou de lançar, já teve lá no Opinião no Ar, divulgando o seu livro O Moedor de Pobres, que é o Estado, né? O governo, digamos assim, mas mais o Estado. Né? Como é que é ser empresário num país que tem tanta burocracia, tanta portaria, tanta regulação, tanto alvará, que tem tanta dificuldade, é difícil empreender, uma carga tributária alta, né? Uma política tributária muito confusa, muito complexa. Como é que é ser um empresário assim? O empresário brasileiro ele é triplamente vencedor em relação a um estrangeiro, por exemplo, que vive num país com mais liberdade econômica? Olha, ele é certamente triplamente mais estressado. Vencedor eu não sei dizer. Realmente, a menos que você tenha vivenciado isso, é muito difícil de explicar. Só sentindo na pele. Acho que quem está me assistindo aqui, se tem um tio, um primo que tem uma loja, que é empreendedor, que o cara tem uma fábrica de alguma coisa, pergunta na real como que é. Quando eu recebo estrangeiros e eu explico para eles a regra trabalhista brasileira, quando eu explico as regras tributárias, o pessoal costuma, me explica a tributo, aí eu tenho uma reunião de 15 minutos. Eu falei, você está louco, cara. Não dá tempo. Eu preciso de 4 horas para começar a explicar que você, quando você vai fabricar, você tem que pensar nos impostos de importação. Você tem imposto industrial, que algumas coisas incidem, outras não. Você tem o ICMS, que é por estado, para cada lugar que você vende é diferente. Você tem ST,
que é um imposto calculado com base no que o seu cliente vai vender. Então, se eu vou vender para Paraíba, eu tenho que ler o regulamento da Paraíba inteiro para ver quais incide ST e quais não incide e quanto. E toda hora muda as regulamentações. O PIS, a COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, os impostos na folha, que é o INSS, o FGTS, a fórmula de cálculo. Tantas brechas e tantas minúcias e tantas regras que mudam loucamente, dia após dia. Os assaltos, os problemas fiscais, os problemas trabalhistas, os problemas jurídicos. É uma loucura. Por incrível que pareça, eu tenho mais pessoas na Multilaser na área burocrática para apurar os impostos do que na área criativa para desenvolver novos produtos. Eu tenho mais gente calculando, tentando identificar quanto eu tenho que calcular de imposto do que inventando coisa nova para poder exportar, para poder vender. É realmente assim, quando a gente fala que é um manicômio tributário, um hospício, do ponto de vista de burocracia, não estou exagerando. Eu já entrevistei grandes executivos de grandes multinacionais estrangeiros trabalhando no Brasil que me falavam isso. Por exemplo, um membro de um espanhol falando, olha, eu tenho 5 pessoas para cuidar da parte tributária da minha empresa lá na Espanha. Aqui no Brasil eu preciso ter 20, 25, ou eu não tenho como dar conta. Eu estava falando com uma empresa automotiva gigante, essas que todo mundo conhece, e eles me falaram que eles têm mais processo trabalhista no Brasil do que em todo o planeta Terra somado. E aí você pergunta, não, mas é que a empresa é malvadona, o empresário é ganancioso e malvado. Mas eu pergunto, essa empresa está em todos os países do mundo, ela está em 100 países. Será que nos 99 países que não são o Brasil, eles são bonzinhos e corretos e fazem tudo certinho? E só aqui no Brasil, só aqui, o gringo que veio tocar aqui, esse gringo virou malvadão e explora o pessoal? Não, a regra trabalhista é insana. É tanta brecha, é tanta complicação. Eu descobri, por exemplo, que tinha uma regra que agora foi derrubada na legislação trabalhista nova, na reforma. Chama hora itinerary. Tem gente querendo derrubar e querem voltar. A mini-reforma trabalhista. E querem voltar. Então, chama hora itinerary. Melhorou, porque melhorou a situação, né? O número de processos diminuiu muito. Diminuiu muito, aliviou. Não resolveu, mas aliviou uns 20%. A hora itinerary. Então, se o funcionário pega um ônibus de linha, sai da casa dele, pega um ônibus e vai para a empresa, isso não conta como hora trabalhada, porque ele está na condução. Ônibus ônibus Mas ele é considerado já em serviço. Ele está a caminho do serviço. Se tiver um acidente de trabalho, se tiver um acidente, considera acidente de trabalho. Mas não é hora trabalhada, ele está a caminho do trabalho. Agora, se a empresa quiser fazer uma melhoria e colocar ônibus próprio para buscar o funcionário em casa, aí esse percurso passa a ser considerado hora trabalhada. Então, se porventura você colocar uma condução, uma van, um transporte próprio da empresa, automaticamente já vira hora extra. E aí as empresas que estão, às vezes, desatentas, porque imagina um pequeno empresário, eu, graças a Deus, hoje já estou grande e tenho áreas muito competentes. Eu tenho o pessoal trabalhista, tenho o pessoal de departamento pessoal, o pessoal fiscal. Imagina um pequeno empresário que está lutando para fazer o seu produto, para vender, para pagar seu funcionário em dia. Ele não sabe esse monte de coisa. E aí, de repente, vem uma bomba atômica, começa a cair um monte de processo trabalhista que quebra a empresa dele porque ele não sabia da hora itinerary. Ou mudou alguma legislação que você tinha que ter destacado tal obrigação acessória. Nós temos aqui um monte de multa cabeluda de que não, faltou você cadastrar no site tal, no formulário B, e aí você desconsidera toda a tributação e paga com multa. Uma loucura. Isso, de certa forma, te levou a criar o ranking dos políticos. Então, vamos entrar no ranking dos políticos. De novo, é uma ferramenta maravilhosa. Tá aqui, todas as redes sociais, vocês têm? Porque eu sigo muito no Instagram, que é a rede que eu mais uso. Mas é uma ferramenta maravilhosa para você avaliar os políticos que estão aí, para você decidir o seu voto. Este ano é ano de eleições. Como é que surgiu a ideia de criar o ranking dos políticos? Depois a gente entra no funcionamento, como é que é a ideia do ranking? Então, lá começou tudo com eu e o Renato, meu sócio, a gente conversando sobre essas dificuldades e chegando a uma conclusão, porque eu tinha uma ideia errada no início sobre esse pacote de loucuras do Brasil, nessa maluquice toda que é o Brasil. Eu tinha uma ideia de que isso prejudicava o empresário. Na verdade, não prejudica. Porque o empresário, ok, ele vai ficar mais estressado que o empresário japonês ou americano ou alemão, porque a regra é uma loucura. Mas ele vai acabar de um jeito ou de outro colocando no preço. Os produtos no Brasil, os produtos tangíveis, são muito mais caros do que lá fora. Já comparei, por exemplo, uma caixa de som de uma marca global famosa, num varejista global, e aqui custa o dobro do preço dos Estados Unidos. A mesma caixa, o mesmo modelo, na mesma loja, no mesmo varejista, a filial americana e uma filial brasileira. O dobro aqui. Por que custa o dobro? Além dos impostos, tem essa maluquice toda que o empresário começa a se precaver e colocar gorduras. Então, processo trabalhista o dia inteiro, vamos colocar uma gordura no preço.
Vai ter roubo de carga e ninguém vai resolver porque a polícia não consegue recuperar? Vamos colocar no preço. Vai ter sempre algum juiz que vai dar uma canetada e me dar uma multa? Coloca no preço. Então tudo vai virando gorduras e quem paga a conta é você, consumidor. Você é o cara que se ferra. É o povo que se ferra. E eu comecei a perceber que o sistema inteiro foi desenhado para ferrar o cidadão comum. Se você não tem uma tetinha... Para moer os pobres. Para moer os pobres. Esse é o título do livro, veio naturalmente. O Brasil é um país psicopata, que é desenhado para roubar o cidadão comum, o cara que acorda de manhã, vai ralar, chega tarde à noite, pega o seu contra-cheque, vê o desconto lá no contra-cheque, pagou imposto de renda, pagou a desconto de INSS. Toda vez que ele vai comprar um cafezinho, é imposto na cabeça. Foi pagar a conta de luz, imposto na cabeça. Foi comprar um remédio para a vovó, imposto na cabeça. Imposto, imposto, imposto. Você passa a vida inteira que nem um escravo trabalhando para pagar imposto. E esse dinheiro vai todo para Brasília, essa massa de grana, e some lá. Some. Grupinhos, corrupção, salário de marajá, motorista oficial, vossas excelências para lá e para cá, gabinete cheio de funcionário fantasma, de cabide de emprego e corrupção. Então é um sistema para moer os pobres e financiar os grupinhos. Então, para denunciar isso e tentar desenhar para o leitor brasileiro, escrevi esse livro, O Moedor de Pobres, que está já à venda nos principais sites. E também, há 8 anos atrás, junto com o meu sócio Renato, nós criamos o Ranking dos Políticos, que é um portal justamente voltado para avaliar os políticos do Congresso. E como é que funciona esse ranking? Agora, no fim do ano, aliás, vocês fizeram a avaliação de cada um dos parlamentares, Senado e Câmara Federal, e foi muito interessante as postagens. Melhor deputado de Mato Grosso do Sul, pior deputado de Mato Grosso do Sul, melhor deputado do Rio de Janeiro, pior deputado do Rio de Janeiro. Eles recebem notas. De que maneira esse ranking é estabelecido? Então, ele funciona com uma ideia, Lacombe, que é o seguinte, todo mundo acompanha presidente. Então, é Bolsonaro, é Lula, é terceira via, é Moro, tal. São temas importantes, não estou tirando a importância. Mas existe um outro tema que é mais importante ainda no Brasil. Chama-se Congresso Nacional. Um bom presidente não faz nada sem o Congresso. E um mau presidente não consegue estragar o país se ele não tiver o Congresso na mão. Então, o Congresso é o centro de tudo. O Congresso pode derrubar ministro do Supremo, o Congresso pode empichar presidente, o Congresso aprova as leis ou veta as leis, aprova orçamento. E a gente não está nem aí para o Congresso. A verdade é essa, nós cidadãos muitas vezes nem lembramos em quem nós votamos para deputado e senador. E aí, para ajudar o eleitor a acompanhar e escolher melhor os congressistas, nós criamos um portal, politicos.org.br, que é o ranking dos políticos. Como o nome mesmo diz, a gente tem critérios objetivos, apartidários, não temos rabo preso com ninguém, não estou nem aí se é de esquerda, de direita, de centro, qual partido que é. A gente classifica do melhor deputado senador para o pior do Brasil. E a ideia é que o eleitor, em 2 minutos, você que está me assistindo, você pode entrar no politicos.org.br, na hora da eleição, ver quem são os melhores, escolher um partido da sua preferência, eu simpatizo mais com esse partido ou aquele, e votar num cara decente. E não votar nos piores do ranking. Se a gente fizer isso, somente esse pequeno gesto, cara, a gente já vai virar o país de ponta cabeça para melhor. Porque hoje nós temos cerca de 600 no Congresso, são 513 deputados, 81 senadores, dá quase 600. 1/4 do Congresso são pessoas muito boas, mais ou menos 150 caras muito sérios. E 3/4, mais ou menos, e tem um monte de vagabundo lá. Se a gente pegar esse 1/4, os 150 bons, e virar 200 bons, 250 bons, é alguma coisa. Você já está perto da maioria para começar a aprovar. Não tem que ter 100% de cara bom. Sempre vai ter uns vagabundos lá no Congresso, mas se a gente conseguir mexer o ponteiro de mais para ruim do que mais para bom, começa a aprovar lei boa, começa a derrubar lei ruim, e é lá que está o centro do Brasil. Se a gente, como cidadão, quer melhorar de vida, quer ter um país mais justo, com menos problema, que o governo trabalha para nós e não trabalha para eles, os grupinhos, nós temos que eleger melhores deputados e senadores. Como você disse, o ranking dos políticos é independente, que vocês não são partidários, vocês não têm políticos de estimação, vocês conseguem manter essa independência, mas obviamente que é uma linha mais liberal, quase libertária eventualmente. E como é que você se baseia, em que você se baseia para estabelecer o ranking? Então, por exemplo, é uma lei proposta, é o voto que cada um deu a cada um dos projetos que são apresentados e votados, é uma entrevista, é um discurso, é com base nas ideias, concretamente, o que interfere nesse ranking?
Sim, o discurso nunca impacta em nada o ranking. O cara pode fazer o melhor discurso do mundo, mas se ele agir de forma errada, ele perde pontos. Então o discurso, nós nem vemos o que ele está falando, o que importa é o que ele está fazendo. Temos 3 bandeiras só no ranking. Nós temos o combate à corrupção, o combate aos privilégios e o combate ao desperdício. Só 3 coisas. Então, se o político agir na prática, atuar para combater corrupção, privilégio e desperdício, ele ganha pontos no ranking, a nota é de 0 a 10. Quem estiver mais perto do 10, igual na escola, todo mundo acompanhou, né? Lembra das notas lá do boletim? Se estiver mais perto do 10 é bom. Se o cara atuar para favorecer corrupção, privilégio e desperdício, ele perde pontos. Então eu não diria que a gente tem uma bandeira ideológica, nem essa nem aquela. Não entramos em pautas de costumes, então não é um tema que a gente avalia, é um tema de foro individual, a gente entende. Então, casamento homoafetivo e questão de liberação das drogas e questões de armamento, a gente não entra nessas pautas, aborto não entra nessas pautas, então não dá nem para dizer que tem uma bandeira ideológica. Somente 3 bandeiras em relação à máquina pública e a gente avalia se o político falta ou comparece à sessão, se ele estoura a verba dele de gabinete, né? É um cara econômico que cuida do dinheiro público ou se ele, né, desce a lenha de gastar. Se ele tem processos judiciais, corrupção, condenações na justiça, então se ele tem condenações ele perde pontos. E como ele vota, isso é muito importante. As leis que ele vota são leis a favor do cidadão comum, leis que ajudam a combater a corrupção, endurecer as penas, ou são leis que favorecem os corruptos. E aí com isso a gente faz um critério totalmente matemático, com todos os dados diretamente do site oficial da Câmara, a gente não inventa nada, todos os dados são auditáveis, você entra lá, você pega um fulano, quero ver o Zé da Silva. Zé da Silva, por que ele está com essa nota? Tem uma matemática, tudo vem diretamente do site da Câmara, então não é nada que a gente inventou. E se porventura o visitante quiser falar, essa lei eu não acho que é ruim, eu acho que ela é boa, você consegue personalizar o ranking. Você tem a função Meu Ranking, então sim. Você eu não bota quero me impor um nada. pouco o seu critério ali. Por exemplo, nós avaliamos que o marco do saneamento foi bom. O marco do saneamento reduz a indicação de cabide de emprego estatal, traz investimento para o setor, ajuda a reduzir mortes por problemas de doenças infecto-contagiosas. Mas pode ser que o cara ache que o marco do saneamento foi ruim. Então ele vai lá no Meu Ranking, ajusta o peso e o ranking se adequa à postura do visitante. Então, por exemplo, vamos, já que você citou o exemplo do marco do saneamento básico, vamos pensar autonomia do Banco Central, MP da Liberdade Econômica. O cara votou contra a autonomia do Banco Central, o cara votou contra a MP da Liberdade Econômica, provavelmente no ranking oficial ele vai perder pontos. Vai perder pontos, mas a pessoa pode ajustar isso e falar, na minha opinião, isso é ruim para o país, então eu quero ver um ranking em que isso seja ruim. Como é que você explica? Eu enxergo o brasileiro muito assim, ele ama o Estado, mas ele odeia o governo. Não há uma incongruência aí? Como é que a gente faz para entender o que se passa na cabeça do brasileiro que de certa forma, ainda sonha com esse Estado muito pesado, esse Estado social, mas gosta de falar mal ao mesmo tempo do governo? Eu acho que falta juntar um certo tique e o teco, que às vezes a gente não tem consciência, porque o que vem na forma de programa público, por exemplo, recebi aqui um vale creche, ou recebi aqui um vale frango, ou recebi alguma coisa do Estado. Não está absolutamente clara na cabeça do cidadão que esse vale frango de R$100, ele obrigatoriamente, necessariamente, foi originado por um imposto que saiu do mesmo bolso de R$200. Então, se o governo te deu R$100 com uma mão, é porque obrigatoriamente ele te roubou R$200 com outra mão. Mas por que 200? Aquela história do almoço grátis. Porque no meio do caminho, uma parte vai para o ralo, a corrupção, privilégio, desperdício, as coisas que o ranking dos políticos combate e que o livro combate. Esse tico e teco é o que a gente tem que martelar e conscientizar as pessoas. Elas não enxergam porque o Brasil tem uma forma de tributação muito perversa. O imposto no Brasil, ao contrário dos países ricos, que é na renda, o imposto no Brasil é no consumo. Então ele está escondido no preço dos produtos e serviços. Quando eu vendo uma caixinha de som, por exemplo, da Multilaser, lá dentro, quando você vai comprar uma caixinha de R$1.000, você não sabe que é R$400 de caixa de som e R$600 de imposto. A caixa de som hoje tem 15% de IPI, 16% de imposto de importação nos componentes, 18% de ICMS, 9,25% de PIS/COFINS e você tem 29% de VAST.
tudo isso vai incidindo em cascata, um em cima do outro. E aí, pô, mas tá cara essa caixinha. Eu vi na Amazon nos Estados Unidos que não tá R$1.000, que tá 400. É porque lá o imposto é mínimo no produto. O Brasil cobra muito do produto escondido nos preços. Na hora que toda vez que você vai comprar alguma coisa, tá lá. E aí você não percebe que a cada venda está indo esse rio de dinheiro para Brasília. E só um outro detalhe, Lacombe, o pessoal fala muito do Bolsa Família, que é um programa que eu gosto muito, apoio. Ele foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. Agora, né? Sim, Mudou de nome. foi criado como Bolsa Escola no Fernando Henrique Cardoso. O Lula deu uma mexida lá, virou Bolsa Família. E agora o Bolsonaro mudou o nome de novo para Auxílio Brasil. Eu acho que é um programa válido, eu apoiaria a continuidade, expansão. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ele é da ordem de 40 bi por ano. Então esse é o dinheiro que o governo dá, entre aspas, para a classe E no Brasil, que são as pessoas mais humildes, a 40 bilhões. Sabe quanto que o governo rouba da classe E na forma de imposto escondido nos produtos? Mais do que isso. 3 vezes mais. Então o humilde no Brasil que recebe o Bolsa Família suado, nossa, isso aqui eu preciso para comprar comida para meus filhos, R$100 lá, ele não percebe que ele pagou 300 para o governo, ele foi roubado em 300 quando ele compra um saco de feijão, quando ele vai comprar um remédio, quando ele vai comprar qualquer coisa. Então essa é a enganação que o pessoal não entendeu ainda. E na hora do Bolsa Família ele fica justamente feliz de receber, eu acho que é bom, mas ele não percebe que ele está sendo assaltado a cada compra. Então isso é outra coisa que o livro denuncia. O moedor de pobres, um Estado que rouba pobre para dar para funcionário público rico, empresário rico que tem uma matinha no governo, artista rico que tem uma matinha de Lei Rouanet. É um monte de grupinho de teta, dono de cartório, grupinhos de tetinhas que vão mamando nesse Estado que é alimentado pelos de baixo. Mas sobre programas sociais, tem aquela história que eu acho correta, quer dizer, você mede o sucesso de um programa social não pela quantidade de pessoas que são absorvidas por esse programa, mas sim pela quantidade de pessoas que conseguem deixar este programa. Quer dizer, a ideia, né, no fim das contas, é essa, é tirar o Estado do nosso cangote, né, e permitir, dar oportunidades para que as pessoas caminhem com as próprias pernas. No fim das contas, é um pouco isso. Sim, agora, numa democracia, você acaba desvirtuando isso e pode ser uma política eleitoreira. Né? E os governantes, eles percebem, de todos os sabores, tá? Tanto o Fernando Henrique, quanto o Lula, quanto o Bolsonaro agora, não tenho dúvida de que eles também enxergam esses programas como formas pessoais de criar uma ficção de que eles estão dando esse dinheiro. Então, o Lula me dava esse dinheiro, o Bolsonaro me dá esse dinheiro. Eles não dão nada, porque eles não têm nada, porque eles não produzem nada. Quem produz são os cidadãos produtivos desse país. Os empreendedores, os trabalhadores, essas pessoas produzem a riqueza. O que o governo consegue fazer é tomar uma parte, desperdiçar metade e gastar a outra metade em diversos programas. O livro não só aponta problemas, né, os principais problemas do Brasil, a gente já falou de alguns deles, mas também aponta ideias para solucionar esses problemas. Né? De que maneira você imagina? Bom, uma seria essa, as pessoas prestarem atenção, votarem um pouquinho melhor, né? Este ano tem eleições, e colocar lá no Congresso pessoas com a cabeça um pouquinho, né, menos ligada a esse Estado social enorme. Então, quais seriam, assim, eu sei que são muitos desafios, mas os desafios principais e que propostas você acha que seriam interessantes a gente implementar no Brasil? Essa é uma diferença do livro, ele faz diagnóstico e propõe, Não posso garantir que todas as soluções são muito boas, é o melhor, né, que a nossa análise conseguiu chegar, mas para cada área a gente tem algumas ideias. Então, reforma tributária, um sistema extremamente simples, com 3 impostos apenas, voltados a cobrar mais de quem tem mais, e não o sistema atual que cobra mais de quem está de baixo. Esse assunto eu acho que é dos mais complexos que a gente tem, porque eu já fiz várias entrevistas sobre reforma tributária e pessoas com pensamentos às vezes próximos, né, divergiam. Né? Você acredita que a gente vai chegar, acho que em ano eleitoral a gente não vai ter essa reforma, mas em breve, ou mais à frente, 2023, ou o mais rapidamente possível. O que seria então? Seriam esses três impostos apenas, mas como é que você faz para estados não brigarem entre si, municípios não brigarem entre si, para a gente ter um aumento de tributação, assim, talvez mais pessoas pagando menos, né, em vez de poucas pessoas pagando mais? Não tem bala de prata para isso, assim como a reforma política. Sistemas políticos têm prós e contras, né? O voto distrital tem prós e contras, o lista fechada tem prós e contras, os tributos também. Todo tributo ele pega um tipo de atividade e ele desincentiva outro, então ele sempre tem esse trade-off. Se você tributar o consumo, como a gente faz hoje, você vai pegar mais pobre e menos rico, e você vai desestimular o consumo.
Se você tributar a renda até um certo ponto, ok, a partir de um certo ponto, você vai desestimular o empreendedorismo e o trabalho. Quer dizer, quando chega, por exemplo, que nem na França, que tributou em 75% a renda, a partir de um certo ponto, as pessoas começam a ir embora do país. A taxação dos ricos, né? Que ainda tem gente defendendo, né? Que fez com que isso, que a França perdesse várias fortunas e muita gente saiu, porque no mundo globalizado economicamente, financeiramente, você estala o dedo, você tira o teu dinheiro de um país e joga em outro. O primeiro a sair é o rico, geralmente. Você vê, por exemplo, a Venezuela, não sobrou um bilionário. Os primeiros a ir embora foram os bilionários, depois os multimilionários e depois todo mundo no meio do caminho. Hoje sobrou só miserável lá, né? Inclusive, a Venezuela acaba de assumir o posto, ultrapassou o Haiti e ganhou o triste certificado de país mais pobre da América Latina. Esse é o verdadeiro destino do socialismo real. Implanta o socialismo, é exatamente isso que acontece. Mas assim, eu acho que a reforma política é muito importante. Eu implantaria o voto distrital puro no Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre reforma política no próximo bloco, porque não sei se você também defende a diminuição do número de parlamentares. Talvez a gente pudesse ter um pouquinho menos de deputado federal, um pouquinho menos de senador lá em Brasília. A gente volta daqui a pouquinho para falar de desafios, grandes desafios do Brasil. Agora um recado para você que acompanha o Agora com Lacombe. O Agora com Lacombe formato perfil está de volta, hoje conversando com o empresário e criador do ranking dos políticos, Alexandre Ostrowiecki. Alexandre, falávamos no bloco anterior reforma tributária, vamos para a reforma política agora, né? Bom, eu defendo a diminuição do número de parlamentares. Para começar, eu acho que 513 deputados, 81 senadores é muito, se a gente for levar em consideração tudo que os cerca de assessores e domicílio, e vale paletó, e verba para correio, e passagem aérea, e gasolina, é um gasto pesado. Pesadíssimo. Na nossa análise, cada senador custa em média 35 milhões de reais por ano, um senador, ou seja, o custo do Senado dividido por 81 senadores. No livro, a gente propõe a redução de senadores de 3 para 2 por estado e a redução de deputados de 513 para cerca de 200 em todo o Brasil. Isso iria tornar o processo de decisão bem mais ágil e também, na visão que eu tenho aqui para o Brasil, não é necessário ter tanto político, porque não precisa criar tanta lei. O Brasil tem zero problema de criação de novas leis e muito problema de diminuição. Só de regra tributária, desde a Constituição de 88, foram mais de 3 milhões de normas tributárias. Estamos falando aí de centenas de normas por dia criadas. A gente precisa de menos gente cuspindo regra e mais gente simplificando. Acredito que a reforma política ela começa por aí, mas isso é a ponta do iceberg. O voto distrital seria uma das medidas mais importantes na minha avaliação. Você elege políticos ali para regiões específicas, né? Porque tem gente que, aí eu também não sou especialista no assunto, mas tem gente que diz que o distrital misto é melhor. E você consegue eleger políticos ligados a uma região específica num estado, né? Mas você não perde aqueles caras que realmente recebem muitos votos de um modo geral ali. Tudo tem prós e contras, como a gente falou no bloco anterior. Mas eu sempre gosto muito de soluções simples. Então, o distrital puro, como por exemplo você tem na Inglaterra, você tem nos Estados Unidos é distrital. Você divide o Brasil basicamente em 200 distritos, 200 regiões. Por exemplo, a região do Vale do Paraíba aqui em São Paulo. Lá vai ser um distrito, lá vai ter uma cadeira e as pessoas vão disputar essa uma cadeira. Então, na prática, a eleição para o deputado da sua região vai ficar muito parecida com a eleição para prefeito ou para governador. Você vai ter lá 3, 4 partidos com relevância, 3, 4 nomes realmente com chance. Então, ao invés de você ver uma propaganda política, que por sinal você mesmo tem que pagar, né? Sai do nosso bolso e paga a política deles. E aí começa aquele monte de nome sorridente. Vote Zé pela saúde, educação e segurança. Vote Pedro pela segurança, pela educação e pela saúde. Vote Zeca pela educação. Sorrindo, que você não sabe quem é. E campanhas caras, hoje custa em média 8 milhões de reais uma campanha de deputado. Então, poxa, de onde vem esse dinheiro? Para onde que vai? Quem que vai ter que pagar favor para quem? Para cobrir esse custo depois? Não, a campanha é naquela região. Você vai ter, por exemplo, um cara do PT, um cara do PSDB, um cara do PL, mais outros possíveis com chance, uns 3, 4, e vai escolher um deles, uma campanha cara, uma campanha barata, com poucos candidatos, e é muito mais fácil de lembrar, porque você tem poucos candidatos. E aí, um da região vai ser eleito, o mais votado, pode ser um distrital em 2 turnos, então você tem um primeiro turno, os 2 mais votados vão para o segundo turno, e aí você desempata esse negócio.
mais fácil de acompanhar em Brasília, e é interessante que tem um fenômeno chamado que é o segundo colocado. Então você tem o Zé, por exemplo, que vai para Brasília representar, mas você tem sempre um segundo colocado que está na região com aquela coceira de tentar derrubar o primeiro, de olho no que o primeiro faz e expondo na região. Então hoje, como você tem 513 e São Paulo, por exemplo, que é o meu estado, tem 70, não tem interesse de nenhum deputado pesquisar o que eu estou fazendo, expor o que eu estou fazendo, porque eles estão todos lutando entre si. Se você tem um distrital, que você tem o campeão lá que ganhou, e você tem o vice que ficou com inveja, é do interesse do vice ficar de olho no campeão. Ele se torna um fiscal daquele. E ficar um fiscal, porque se ele pisar na bola, votar fundão eleitoral, votar alguma besteira, usar verba de gabinete estourando, ele é o primeiro cara que vai divulgar na região. Olha só, vocês votaram no cara, mas ele gastou a verba a mais. Na próxima, vota em mim, porque ele quer derrubar o outro e pegar a cadeira. Então essa é mais uma vantagem do voto distrital. Eu acho que se tivesse que... Tem muita coisa para fazer no Brasil. Se tivesse que escolher uma somente, eu implantaria o voto distrital. E esse fundão eleitoral aí de quase 5 bilhões, fora o fundo partidário, né? Porque os partidos não são capazes de poucos, né? O Partido Novo, a gente tem que ressaltar, ele consegue gerar receita para si. Quer dizer, eu sempre fui a favor de que você quer ter um partido político, você se vire para manter o seu partido, né? Com verba de seus filiados, faça rifa, bingo, seminário, palestra, qualquer maneira. Mas a gente tem, então, um fundo eleitoral, né, previsto no orçamento de quase 5 bi, mais o fundo partidário, que também é muito dinheiro. Esse é um exemplo da nojeira. Se quiser pegar um exemplo da nojeira, do assalto, do custo que é nós ficarmos dormindo como cidadãos, nós todos dormindo enquanto eles fazem a festa, é o fundo eleitoral. É basicamente você ser roubado, aquele dinheiro que eu mencionei, do remédio da sua avó, do feijão que você põe na mesa dos seus filhos, aquele imposto que é roubado, que vai virar não escola para as crianças, não hospital, não polícia na rua, mas vai virar dinheiro para eles fazerem campanha. Então você, contra a sua vontade, Lacombe, é obrigado a financiar a campanha das pessoas que você odeia. É basicamente quase um estupro em que você é obrigado a financiar o estuprador. E aí tem um argumento pró-fundão eleitoral. Os defensores costumam dizer que é uma forma de garantir a democracia, porque os partidos precisam de dinheiro e senão as pessoas mais ricas iam financiar as eleições. Só que eu prefiro muito mais cortar o financiamento privado. Eu acho que sim, tem que proibir as empresas de doar, tem que ter limite de doação por CPF. Então, o Canadá tem isso, tem um limite de doação que você pode fazer, para que as campanhas não tenham muito dinheiro da iniciativa privada, não tenham interesses de endinheirados aí para distorcer a eleição. Mas o fundão eleitoral, a gente vê que mais de 70% do dinheiro acaba indo para os velhos caciques. Então não é um dinheiro para renovar a democracia, é um dinheiro para engessar a democracia. Você é assaltado contra a sua vontade, para você ser obrigado a financiar os caciques. E eles agora aumentaram de 2 bi para quase 6 bi, em votação simbólica, que é outra nojeira, que talvez o pessoal não conheça. Existe uma modalidade de votação em que você sequer sabe qual foi o vagabundo que votou para aumentar o fundo eleitoral. Então você não tem nem o poder de ver quem votou a favor e quem votou contra. Na primeira foi basicamente um deputado do Maranhão, chamado Juscelino Filho. Ele propôs na comissão, vamos triplicar o fundo eleitoral, Juscelino Filho. E aí a comissão, em voto simbólico, secreto, aprovou. A comissão do grupinho que aprova esse negócio. Voto secreto, você não tem direito de saber. Foi para a plenária, que é o grupão dos 513, em voto secreto. E aí, aprovou. O que era? Dar mais dinheiro para eles. E você, cidadão, não sabe quem foi. Foi para o Bolsonaro, aquela versão original da lei de orçamento. Fizeram uma pressão desgraçada nas redes sociais, ranking dos políticos, todo mundo veta, presidente veta, Bolsonaro vetou. E aí, felizmente, voltou para o Congresso e eles tiveram que votar o veto. Então aí sim eles eram obrigados a se revelar, pelo menos. Se revelar quem é o vagabundo que aprova isso e quem são as pessoas, poucas minorias decentes, que estão do lado do cidadão. E eles se revelaram. Mais ou menos 1/3 pró-cidadão, 2/3 derrubou o veto do presidente, triplicou o fundão eleitoral. E agora a gente sabe quem são, graças ao veto. E está lá no ranking dos políticos, está lá pontuado, quem votou para aumentar o fundo eleitoral perdeu um monte de ponto no ranking. Então, se você que está me assistindo, você na hora da eleição, você tem que falar com seus amigos, seus parentes, sua tia, seu tio, falar com todo mundo, cara. Tem que entrar no politicos.org.br, escolher um político do topo, qualquer partido, qualquer preferência, não votar nos vagabundos de baixo. E se você não fizer isso, então não reclama, cara. Desculpa o desabafo lá, não reclame. Totalmente. Faça 4 anos quieto, sem reclamar de nada, porque se o país é uma porcaria, é porque você não tem um minuto para ver quem é quem.
Né? Nós já passamos dessa fase em que as pessoas tinham dificuldade em ter acesso às informações sobre os candidatos. Hoje em dia, não, bom, o ranking dos políticos é um instrumento, eu acho, sensacional. Então, as pessoas podem ali num computador, num celular, em uma tela qualquer, elas sentam em poucos minutos, elas conseguem descobrir quem é quem, se tiverem um mínimo de senso crítico, né, um mínimo de discernimento, com certeza. Bom, reforma administrativa. Apesar de tudo, este governo, se a gente for olhar, foi o primeiro governo que conseguiu reduzir o número de funcionários públicos e o gasto público com o funcionalismo. Mas a gente precisa realmente de uma reforma administrativa. Então, quais são os desafios dessa reforma administrativa, os desafios principais? Então, realmente, esse é uma bola dentro do governo, eu concordo. Acho que eles estão com uma linha legal de enxugamento, poucas contratações novas, poucos concursos. Eu acredito que a gente tem hoje, basicamente, como se fosse um avião que tem o passageiro de primeira classe e o passageiro de terceira classe. Então, no Brasil, nós temos a regra geral, que é a CLT, que tem uma série de regras, e para uma série enorme de regras, e existe um outro regramento para o funcionalismo. Não vou generalizar, para a base do funcionalismo, eu acho que as condições muitas vezes são difíceis, com pouco recurso, tá? Professora na ponta, a enfermeira lá, heroína, lidando com Covid, ganhando pouco, o policial arriscando sua vida. É interessante notar, Lacombe, que para a base do funcionalismo, que é quem atende o cidadão, se você atende o cidadão, geralmente você se ferra no Brasil, mesmo sendo funcionário público. Agora, se você atende a máquina, se você é o alto funcionário público, se você está no cargo de Marajá, no cargo que atende a própria máquina, geralmente você tem altos salários, penduricalhos, brechas, abonos, dissídios, quinquênios, decênios, 2 meses de férias. Você tem toda uma regra, o céu, para você o céu. E a gente tem que quebrar isso, porque é uma sensação horrível de cidadão de primeira classe que tem tudo e os trouxas que pagam a conta que não tem nada. E agora a gente vê aí várias categorias ameaçando greves, querendo aumentos acima da inflação histórica, né? Realmente há um tempo não tem aumento, mas eles já ganham muito acima do seu equivalente na iniciativa privada, já tiveram historicamente muito mais reajustes do que a inflação. Então isso é um problema sério. E também a questão da estabilidade. Se você tem um emprego e você não pode ser demitido em hipótese alguma, é complicado, você não vai ter performance. Como é que você vai garantir performance? Então está o Zé aqui e o João. O João é funcionário público, está ralando, está fazendo seu trabalho, mas o Zé está encostado, deixa o paletó lá, vai para casa, trabalha pouco e não pode ser demitido nunca. E aí o pessoal fala, não, mas pode ser demitido. É quase impossível, na prática. Não, e até as avaliações de mérito, elas são questionáveis também. Quer dizer, a avaliação é feita de um modo que ninguém sabe muito bem como é que aquilo é avaliado, como é que aquele funcionário é avaliado. Basta olhar as notas de funcionalismo, pegar o Estado de São Paulo, as notas são altas, né? Todos têm notas altas, mas como é que é feita essa avaliação? Porque a gente não vive numa meritocracia. Né? Você tem avaliação de desempenho, mas tudo 9,99 até 9,999, todo mundo passa, para inglês ver. É claro que eu entendo, assim, existem algumas categorias específicas que é importante ter alguma proteção. Né? Juiz. O juiz não pode ser demitido a bel prazer do desembargador, porque senão vai virar tudo indicação política. Né? Vota... É para você julgar de acordo com o que eu quero, senão você vai para a rua. Tem que ter proteções, juiz, desembargador, procurador, tem categorias muito específicas, mas ela tem que estar sujeita também a responder alguma coisa. É escandaloso quando você vê uma juíza, por exemplo, aquele caso no Pará. Ela mandou uma menina para uma cadeia masculina, pegou uma criança, acho menor de 12 anos, 13 anos, deixou um mês numa cadeia masculina, onde a criança era estuprada diariamente, petição, desespero, tentando na juíza. Depois de um mês, ela tira a menina de lá, com sequelas irreversíveis, e aí ela vai ser julgada. E passa 2 anos, se não me engano, 3 anos, vem a sentença para essa juíza, ela vai ser punida. Aposentada com ganhos aposentadoria compulsória. Ela vai ser punida com aposentadoria para o resto da vida, ganhando salário integral. Então, assim, é um escárnio, entendeu? É jogar um tomate na cara de nós, trouxas, pagadores de imposto, dizendo isso aqui é uma piada, você é um escravo do sistema, você está aqui para atender esse grupinho de nobres, esse grupinho da nobreza, e a gente tem que arrumar isso. Então, já caminhando para o encerramento, qual deve ser o tamanho e qual deve ser o papel do Estado? Isso aí é uma questão pessoal, o ranking dos políticos não entra nisso, O ranking dos políticos só vota se é a lei anticorrupção, privilégio e desperdício. Na minha opinião, o Estado ele tem que fazer basicamente 6 coisas muito bem.
ele tem que garantir a ordem, garantir a liberdade econômica, a liberdade de expressão, de ir e vir, trabalhar na área de educação, saúde, segurança e meio ambiente. Então, ordem, liberdade, educação, saúde, segurança e meio ambiente. É isso, para isso que ele existe, especialmente focado na base da pirâmide. Todas as demais atividades, vamos financiar show sertanejo, eu acho super legal, adoro sertanejo, mas não é papel do Estado. Tem uma série de coisas que o Estado se propõe a fazer hoje. Vamos entregar carta com os correios, vamos fazer buraco no chão. Na era da informação, na era da energia solar, da energia renovável, a gente ainda tem que ter monopólio e fazer perfuração para petróleo e gás com a Petrobras. E tem que ter essa estatal, e tem que ter mais aquilo. Não, eu acho que o Estado tem que focar, fazer muito bem feito essas 6 coisas e deixar o resto na mão do mercado privado, que é muito mais eficiente. Alexandre, para a gente encerrar, vou insistir aqui, este é um ano eleitoral, as pessoas precisam votar melhor, precisam escolher melhor seus candidatos. Então, por favor, fale de novo um pouquinho o título do seu livro, como é que faz para comprar e passe os endereços aí do ranking dos políticos. Moedor de Pobres, o Moedor de Pobres está aqui nos sites, estamos nas livrarias, o endereço do ranking dos políticos é politicos.org.br. E, bom, eu sigo muito no Instagram. Aí é Ranking dos Políticos. Ranking dos Políticos nas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. São poucos minutos. Você vai ali, em poucos minutos você descobre quem é quem. Alexandre, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho. Sucesso. Obrigado, Lacombe. Obrigado a todos pela audiência.